Senhoras e senhores senadores, neste momento caótico da vida econômica brasileira, nós do Partido dos Trabalhadores não podemos deixar de esclarecer à população a farsa vivida por este momento pós-governos do golpe a que estamos submetidos à situação brasileira. A escalada do preço do barril do petróleo e a alta do dólar escancararam uma série de gargalos e de problemas setoriais que desembocaram na greve dos caminhoneiros. A paralisação colocou em questão a política de preço da Petrobras e a gestão tenebrosa do senhor Pedro Parente, quando defendeu que o compromisso da Petrobras é com os investidores e não com a população brasileira. Vejam que absurdo. O valor do dólar e do preço do barril do petróleo atrelados é um dos fatores que faz a Petrobras reajustar o preço da gasolina nas refinarias, 11 vezes em 17 dias, e o diesel 7 vezes consecutivas, o que também leva à desvalorização do real. Tudo isso para pagar as multinacionais do petróleo. Então, agora, a entrega do nosso patrimônio. Por isso, tornou-se uma grande mentira dizer que a Petrobras estava quebrada. A realidade é que ela está submetida, neste governo, aos interesses internacionais. Todas as iniciativas de governo aqui foi para beneficiá-las, inclusive com isenções, e agora, tudo combinado e articulado, querem vender as nossas refinarias a preço de banana para estas mesmas multinacionais. Então, é uma política equivocada, uma política que desvaloriza os nossos patrimônios para criar as condições de entrega ao capital internacional a preço de banana, principalmente riquezas que custou investimentos da nossa política de governos anteriores. Outra política equivocada deste governo Temer é a exportação da matéria-prima, o óleo cru, e a importação de gasolina refinada em detrimento das refinarias brasileiras, e se encontram em grave ociosidade. Essa política contraria os interesses do Brasil, eleva ainda mais os preços dos combustíveis, e o maior beneficiado desta ação são as grandes multinacionais, principalmente as multinacionais dos Estados Unidos. Já no governo Lula e Dilma foi diferente. O valor do investimento para melhorias em geração e transmissão de energia, campo de petróleo, gás natural e refinarias chegou a mais de 72 bilhões de reais. Graças aos investimentos feitos na Petrobras, é que foi descoberta a maior reserva de petróleo em águas profundas do mundo, o pré-sal. Ao contrário do que se afirma, os governos nossos fortaleceram muito a Petrobras. Antes do nosso governo, em 2002, a Petrobras tinha um patrimônio líquido de apenas 15,5 bilhões de dólares, ao passo que em 31 de dezembro de 2014, a empresa tinha patrimônio líquido de 117 bilhões de dólares. É também uma mentira afirmar que os governos nossos quebraram a Petrobras. Foi a partir do nosso governo que houve uma reforma administrativa na estatal. A gasolina sofreu em apenas 12 dias e o diesel 16 vezes. Isto em 12 anos de governo do PT. Já neste governo Temer, em 2 anos, a gasolina subiu 200 para mais de 200 vezes e o diesel cerca de 229 vezes. Uma verdadeira afronta ao povo brasileiro. Este discurso mentiroso do governo, que tem que ser revelado ao povo, pois estes reajustes vultuosos servem para beneficiar o capital financeiro. Então, podemos falar em política econômica sem deixar de considerar a realidade do povo brasileiro.
O preço do botijão de gás é um dos custos domésticos que mais aumentaram nos últimos 2 anos. O número é quase 8 vezes maior que a inflação neste mesmo período. O gás de cozinha é o combustível mais utilizado nas casas brasileiras. Mensalmente, são comercializadas cerca de 35 milhões de botijões de gás no Brasil. O seu valor saltou de R$ 53 para R$ 75 antes da crise. Agora tem região nossa que, cerca lá para o Acre, Rondônia, Roraima, hoje está custando R$ 120 o preço do botijão de gás. Estamos voltando, retrocedendo, como tudo pós-governo golpista está retrocedendo em tudo, nós estamos retrocedendo ao tempo do fogão da lenha. Isso é inaceitável para um país com tanta riqueza para poder se desenvolver e criar condições de modernidade para as nossas famílias e o povo do Brasil. Senhoras e senhores, esta situação é explosiva para os brasileiros. Enquanto a sua Temer e sua base atuam para entregar a Petrobras às empresas multinacionais, aumentando o preço do combustível, acordo com o aumento do dólar. Nós do PT somos contra essa política. Dissemos que a Petrobras e a política implementada por ela tem que servir ao povo brasileiro. Ela é um patrimônio do nosso povo e vamos continuar a defendê-la. Sabemos claramente que a modernidade impõe um modo de vida com base no petróleo, o que se impõe uma política energética justa, olhando para a realidade da nação. Para isto, o Partido dos Trabalhadores apresenta uma proposta alternativa às propostas do governo através da medida provisória, que é manter a cobrança dos impostos PIS e CONFIS, pois estes tributos financiam a questão da seguridade social do nosso país, saúde, previdência, educação e os programas sociais. A proposta do PT é estabelecer uma política de preços para a Petrobras que preserve o interesse nacional, proteja o interesse do consumidor e que contribua para a redução da vulnerabilidade da nossa economia. A conta deve ser paga com a elevação da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas do setor financeiro. Estes é que têm mais lucratividade nesta economia neoliberal do nosso país. A proposta define também que as empresas de petróleo e gás natural passem a pagar uma alíquota superior aos 9% que pagam hoje e revoga o dispositivo que consta na medida provisória 795, que permitia a depreciação acelerada dos ativos da empresa, levando a um lucro significativo do seu patrimônio. Por fim, nós do Partido dos Trabalhadores afirmamos que é um crime contra o povo brasileiro atrelar o preço dos combustíveis ao preço do dólar. É a retirada dos recursos para pagar essa conta do setor não pode ser oriunda do dinheiro de políticas que beneficiam toda a população, especialmente os mais pobres. A solução é cobrar dos setores mais ricos da economia brasileira, como o sistema financeiro e as grandes multinacionais. Estes, sim, devem dar sua contribuição para o desenvolvimento do nosso país. Por isso, senhor presidente, a saída é o resgate da democracia, é a conquista de governos que possam ter o mínimo de compromisso com o capital nacional, com o desenvolvimento nacional e com a cidadania e dignidade do nosso povo e da nossa gente. Temos que ficar mais atentos, principalmente o Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal está anunciando a colocar em pauta a tal da proposta do parlamentarismo. Sente um cheiro de golpe na democracia, porque as regras é eleição diretas para os nossos governantes. Senador Paulo Rocha, permite uma parte? Eu que agradeço a Vossa Excelência. Seus 8 segundos finais. Paulo Rocha. Só cumprimentar a Vossa Excelência em defesa da democracia, porque todos nós estamos preocupados com o que pode acontecer
um retrocesso nesse país, e, por isso, essa visão do Supremo eu já recebi também aqui, que estaríamos articulando um parlamentarismo de ocasião. Se é para isso, eu prefiro muito mais que a gente garanta as eleições, que isso sim é o símbolo da democracia. O mais rápido Pela possível. liderança do MDB, conceda a palavra ao senador José Maranhão, MDB Paraíba. Por 5 minutos, Excelência. Senhoras e senadores,